Fala, galerinha, sou Felipe Bruno e comunicado oficial relacionado ao Campeonato Paraense, não só a partida entre Remo e Santa Rosa, a partida que aconteceria nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, estaria agora terminando o jogo entre as duas equipes, já conhecendo aí o primeiro semifinalista do Campeonato Paraense, jogo importante, quartas de final do Campeonato Paraense, a partida foi adiada, suspenso no primeiro momento, o Campeonato Paraense de modo geral no primeiro momento, está em processo de paralisação. E o que está acontecendo para que essa situação chegou a este ponto? Bom, o Campeonato Paraense acabou a primeira fase, as equipes. A gente teve as 8 equipes classificadas para as quartas de final. Tivemos duas equipes rebaixadas, o Independente e o Caeté foram rebaixados. Porém, o Independente e o Caeté denunciaram irregularidades que eles identificaram no time do Capitão Poço e do Tunaluso. As duas equipes haviam escalado jogadores irregulares. Teoricamente, essas informações são todas elas do GE, que eu estou trazendo aqui para vocês para saber um pouquinho como está a situação aí do Campeonato Paraense. Só para entender, então, nós teríamos a abertura das quartas de final, jogo entre Remo e Santa Rosa nesta sexta-feira. E o que aconteceu? Bom, a situação foi bem complicada, né? As duas equipes acabaram sendo rebaixadas, fizeram essa denúncia e foi identificado irregularidade de alguns jogadores com idades próximas a 20 anos, como contrato amador, sendo que o Campeonato Paraense exige que esses jogadores já estivessem com um contrato profissional. E aí, a partir dessa situação, o Capitão Poço perdeu 18 pontos e recebeu aí uma multa de cerca de R$ 30.000. E o Tunaluso perdeu aí 7 pontos e uma multa de R$ 10.000. Claro que essa perda de pontos significa muito para a tabela de classificação. O Capitão Poço perdeu 18 pontos. O time tinha nada mais nada menos que 11 pontos. Quando perdeu 18, ele ficou com menos 7, ou seja, a pior pontuação, a lanterna, e consequentemente o Capitão Poço entrou na zona de rebaixamento, saiu da zona de classificação e entrou na zona de rebaixamento. O Tunaluso, que fez 11 pontos, perdeu 7 pontos e despencou para apenas 4 pontos na competição. E a consequência é bem simples: o Capitão Poço entra na zona de rebaixamento na lanterna e, consequentemente, isso tira o Independente da zona de rebaixamento. O Caeté é o lanterna com 3 pontos, o Tunaluso acabou perdendo pontos e chegando a 4. No caso, o Caeté continua rebaixado, não acabou não ajudando muito a equipe do Caeté, que continuou sendo rebaixado, e o Tunaluso com 4 pontos escapou ali no limite do rebaixamento depois dessa punição. Então, independente com essa situação toda, ele se salva do rebaixamento na primeira instância. E, consequentemente, saindo da zona de classificação Capitão Poço e o Tunaluso, o Cametá e o São Francisco vão herdar a vaga dessas duas equipes a princípio. Porém, esse embate todo de punição, claramente que o Capitão Poço e o Tunaluso vão recorrer, já tentaram recorrer, não conseguiram no primeiro momento, tentar recorrer a essa punição, que significa, claro, para o Capitão Poço um rebaixamento, e para o Tunaluso significa ficar fora das quartas de final do Campeonato Paraense, que é muito importante, porque tem Copa do Brasil, tem várias coisas envolvidas aí numa eliminação que o time estaria totalmente de fora, né? Bom, nessa situação, então, o campeonato no primeiro momento está paralisado, porque tem a questão dos confrontos das quartas de final, que muda muita coisa, que nem próprio Remo não jogaria contra a equipe do Santa Rosa, jogaria contra o São Francisco. E aí até recorreu, a Federação Paraense recorreu em relação a isso, ia ter o jogo na sexta-feira e horas antes o jogo foi adiado por conta dessa situação aí, que claro que deixou o Remo muito frustrado, né? O Remo, inclusive, lamentou essa suspensão do Parazão e ameaça usar o time alternativo à base na sequência do Campeonato Paraense. E sobrou para o Remo também essa questão, tá? Porque o Capitão Poço e o a equipe do Tunaluso, também insatisfeitas com a situação que aconteceu com eles de perda de pontos, também reclamou sobre a situação, o Remo e o Bragantino, e aí vai ter um julgamento no dia 13 para verificar se realmente teve irregularidades com essas duas equipes, o que poderia acarretar perda de pontos e mais mudança ainda no Campeonato Paraense, que realmente aí está ficando bem bagunçado a situação. Mas olha, a primeira informação que temos neste momento, então o campeonato adiado. Nesse primeiro momento, Cametá e São Francisco, que estavam fora
do Campeonato Paraense estariam conseguindo vaga para as quartas de final. Capitão Poço perdendo os 7 pontos, ficando na beira da zona de rebaixamento, mas não sendo rebaixado. O Independente, com a situação, acaba saindo da zona de rebaixamento e o Capitão Poço, que estava em sétimo lugar na zona de classificação para as quartas de final, acaba sendo então rebaixado aí. Enfim, por enquanto é isso que está acontecendo, mas claro, Capitão Poço aí e Tunaluz vão tentar recorrer até a última instância para evitar essa situação toda aí drástica que interfere na situação deles, mas também interfere na situação de todo um campeonato. Mas a questão é uma questão é que envolve possíveis irregularidades, constatadas as irregularidades, realmente a punição tem que acontecer, né. Bom, é essas informações que temos aí do Campeonato Paraense, bom, nesse momento então, adiado os jogos.